Queridos, o texto que eu quero ler com vocês está no livro de 2 Reis, capítulo 5. E o texto que eu separei para nós começarmos a nossa reflexão aqui, do 10 ao 14. Então está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 10 a 14. Diz assim: Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: Vai e lava-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne será curada e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo, certamente ele sairia, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu me lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, e lhe falaram e disseram: Meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: Lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como carne de um menino, e ficou ele purificado. Um outro texto que me deu juntamente com esse, de 2 Reis, está em Tiago, capítulo 4, de 6 a 10. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resiste ao diabo, e ele fugirá de vós. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. A partir dessa palavra eu queria trazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Deixa eu passar o contexto de Naamã. Quem era Naamã? Naamã era um grande general da Síria. Um homem poderoso, um homem capaz, um homem de grandes batalhas e grandes vitórias. Através da vida dele, a Síria foi muitas vezes por ele, a Síria foi poupada, teve livramentos. Então era um homem reconhecido naquele lugar, um homem especial, um homem capaz de grandes e grandes feitos. Contudo, Naamã tinha um problema sério. Ele era leproso. A vida dele só não era pior porque ele era esse homem reconhecidamente capaz. Um grande general, um grande homem, um homem de força, um homem de conquista, um homem de guerra, um homem de exército, um homem de planejamento, enfim, tudo que você imagine de um homem que você diria nos dias de hoje: esse cara é próspero, esse camarada é próspero. Esse era Naamã. Mas ele carregava consigo uma situação terrível, que certamente o final disso seria a morte. Ele era leproso. E a lepra matava, a lepra destruía, a lepra segregava as pessoas. A lepra era um mal terrível. E um dia, por intermédio de uma escrava, que der motivo de uma outra pregação, a vida dessa escrava, Naamã fica sabendo de um profeta que morava em Israel, um profeta do Deus vivo. Por intermédio dessa escrava, que não se poupou e não se omitiu, mesmo ela sendo escrava, mesmo ela sendo tirada da sua casa, ela fala para a mulher de Naamã: se o meu senhor conhecesse o profeta, certamente ele seria curado. Óbvio, ele ficou impactado com aquela palavra. Certamente ele já deveria ter procurado em outros lugares, em muitos outros lugares, cura, e certamente não conseguiu. E vem uma menina improvável e fala para ele que haveria cura. Ele procura o seu rei e acontece todo um trâmite para que ele pudesse chegar até o profeta. Ele cria muitas e muitas expectativas. E ele vai, desejoso, porque aquela cura era fundamental para que a vida dele continuasse. Para que ele continuasse sendo um grande homem, um grande valente, um grande general, um grande conquistador. Enfim, tudo que você possa imaginar para um grande homem. Então ele vai ao encontro do profeta, cheio de expectativas, com o coração quebrantado. Quebrantado porque ele encontrou a solução para os seus problemas. O homem daquele
quebrantado porque tinha encontrado solução para os seus problemas. E ele chega perto do profeta, já criando uma imagem incrível, esperando, sei lá, um rito, uma situação toda especial. O profeta manda um recado, nem atende ele. Deus não só cura as feridas do corpo, mas Deus quer também transformar a alma. E muitas vezes nós não entendemos isso. Nós chegamos diante de Deus cheio de desejo que a coisa aconteça. Quando Deus olha para nós, Ele fala assim, eu tenho mais para você. Então o tratamento vai ser diferente daquele que você está pensando. E muitas vezes nós nos pegamos nessa situação, questionando Deus porque aquilo que você esperava não aconteceu. Porque Deus conhece muito mais a nós do que nós mesmos. Então Eliseu, o profeta, nem atende Naamã. Nem atende, fala assim, fala para ele, faz o seguinte. Ele vai até o riozinho lá, de água barrenta, mergulha 7 vezes. Gente, ele foi atrás do profeta, porque o profeta podia curá-lo. Ninguém tinha falado para ele como haveria de ser essa cura. Ele não foi, embora criando expectativas, ele não sabia como profeta. O profeta não saiu, mas o profeta atendeu, por intermédio de um serviçal, manda ele para onde? Vai mergulhar. Se você mergulhar 7 vezes, na 7ª vez, quando você se levantar, você vai estar curado. O que Naamã faz, queridos? O que acontece com aquele coração quebrantado, desejoso, desesperado para receber uma bênção, desesperado para ser curado? Ele fala, quê? Olha como mudou o ânimo daquele rapaz, rapidinho. Quê? Quem esse cara está achando que ele é? Já não era mais o profeta de Deus. Quem está achando que eu sou? Ele acha que ele está falando com quem? Que negócio é esse, ele não sair aqui fora para me atender? Por que ele não colocou a mão na minha cabeça e falou assim, em nome do Deus vivo de Israel, ser curado? Eu não quero mais nada, eu vou embora. Olha como muda rápido o ânimo daquele homem. E ele pega e vai embora. E por um instante, por conta da ira, por conta da raiva, e por conta do tema dessa pregação, ele deixa a bênção de lado. Ele deixa a cura de lado. Se não fosse os seus servos, os escravos, as pessoas que trabalhavam para ele, segurarem ele por um instante e abrirem os olhos dele para que ele novamente voltasse a ver com liberdade, com discernimento, ele teria voltado para a terra dele com a lepra, com a morte e com a tristeza. Mas ele pega e ouve os seus servos esses que falam para ele, fala assim, olha, se ele te falasse para subir numa bananeira, plantasse bananeira, saísse pulando, fizesse alguma coisa extraordinária, você faria? Claro. Por que não fazer algo tão simples? Por que você não vai e se mergulha como ele falou? Enfim, ele vai e mergulha 7 vezes, na 7ª vez Naamã sai curado. Mas o que me chamou a atenção, que Deus colocou para que eu estivesse compartilhando com vocês, foi essa atitude intempestuosa de Naamã. E me fez chegar ao seguinte tema, cuidado. O orgulho pode tirar sua bênção. Cuidado, a falta de humildade pode roubar a tua bênção. Mas nós podemos colocar aqui também situações do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. Então eu poderia colocar aqui, cuidado. O orgulho pode acabar com o teu casamento. Não é, irmã Cacilda, não é verdade? Cuidado. O orgulho pode acabar com a sua carreira profissional. Cuidado. O orgulho pode acabar com o relacionamento de pai com o filho. Cuidado. Esse sentimento que normalmente acontece quando as nossas expectativas não são atendidas, pode acabar com uma história tremenda, com uma conquista tremenda. E eu cheguei a alguns pontos que eu queria compartilhar com vocês, sobre atitudes que nós muitas vezes acabamos deixando de tomar. Que se nós fôssemos dar um nome a elas, nós chamaríamos de orgulho, atitudes orgulhosas, ou atitudes com falta de humildade.
Então orgulho não é só prejudicial para a pessoa que se relaciona com você. Ah, poxa, aquela pessoa é orgulhosa, ele me ofendeu. Mas orgulho ofende mais a você próprio, quando você age com esse orgulho, com essa falta de humildade. É um problema sério. É algo que inibe, que te proíbe, que te prende, que te rouba as bênçãos do Senhor. Que fecha portas. Não porque sejam mais poderosos que Deus, mas que faz com que você tome escolhas que são diferentes daquelas escolhas que você tomaria se você estivesse em plena liberdade. Como foi Naamã. Naamã queria tanto aquela bênção, mas por conta de uma atitude diferente daquele que ele esperava, ele se indignou. Ele encheu de orgulho. E nós temos visto muitos casamentos, por exemplo, acabando por orgulho. Mas só orgulho? Sim. Porque entra um sentimento de competitividade. Ah, se ela fez eu também não vou fazer. Ah, se não fez eu não vou fazer. E a gente aprende com Jesus Cristo que o que Ele quer é restaurar os relacionamentos. E Ele quer tirar tudo aquilo que atrapalha o seu relacionamento. E no contexto que eu estou compartilhando com vocês, queridos, atrapalham a sua bênção. Por conta de uma palavra, de um não, de um momento de nervosismo, de raiva, você pode perder a tua bênção. Como Naamã quase perdeu. Então eu separei alguns pontos fundamentais, atitudes que Deus espera que nós tomemos, para que nós consigamos vencer o orgulho, para que nós não sejamos presos por essa atitude maligna, que traz prejuízo sim, e é um nome dado, e é uma atitude que em muitas situações tem sido definitiva para a destruição de relacionamentos, de casamentos, e para alcançar as bênçãos do Senhor. O primeiro ponto que eu quero compartilhar, eu leio em Atos capítulo 20, 35 e Mateus 10, 42. Atos 20, 35 diz assim: tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus, que diz, mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Está lá em Atos 20, 35. E qualquer que tiver dado só que seja um copo, olha que coisa simples, de água fria a um desses pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo nenhum perderá o seu galardão. Sem humildade não serviremos outros como deveríamos. Porque aqueles que são arrogantes, egoístas, querem ser servidos e não servir. Uma atitude que nós devemos tomar cuidado diz respeito a essa questão, de servir ou ser servido. O desejo de Deus é que nós tenhamos uma postura de estarmos sempre dispostos a servir o nosso próximo. De estarmos sempre fazendo o bem ao próximo. De buscar alcançar os nossos direitos através dos nossos deveres. Aquilo que eu tenho que fazer, eu faço da melhor maneira possível. Normalmente nós deixamos de fazer alguma coisa importante para outra pessoa porque nós olhamos para ela. Nós olhamos para os seus limites. Nós olhamos para as suas dificuldades. Nós olhamos para as nossas expectativas em relação a ela, que faz com que elas sejam menores daquilo que nós imaginávamos. Aí você acaba fechando a porta. E deixa de servir. E deixa de quebrar uma barreira que é importante para que o relacionamento seja restaurado. Então a primeira coisa que Deus nos mostra diz respeito a servir um ao outro. Uma maneira de ver se nós estamos sendo egoístas, se nós não estamos sendo presos por esse sentimento, é se você tem prazer e alegria de servir ao outro. Não se colocou no lugar de juiz que fala, não vou fazer porque aquela pessoa é errada. A gente lembra de Jonas. Quando Deus vem até Jonas e fala, Jonas, eu quero que você vá lá até Nínive e fala para aquele povo e liberta aquele povo, porque aquele povo precisa de libertação. Por que Jonas não quis ir? Por que Jonas fugiu? Porque ele tinha raiva daquele povo. Porque era um povo mau. Era um povo terrível. Eles não poderiam ter o benefício da misericórdia do Senhor. Foi por isso. Então muitas vezes, queridos, nós deixamos de ser humildes como Deus quer que nós venhamos a ser,
Porque nós estamos julgando para o nosso próximo. E abrimos mãos de servir. Por incrível que pareça, isso acontece nos casamentos. Quando nós nos casamos, quando somos abençoados com o casamento, nós recebemos direitos, mas também deveres. E muitas vezes esses deveres não são cumpridos porque alguma coisa aconteceu que te magoou. O cuidado que nós devemos ter. Ao fazer alguma coisa, não faça olhando para a pessoa. Se você está com dificuldade de fazer e sabe que você tem que fazer, e aquele sentimento está te bloqueando, olha para o autor e consumador da tua vida, que é Jesus Cristo. Olha para Ele. Através dele você vai ver aquela pessoa, não por seus erros, pelos seus enganos, pelas suas falhas, mas você vai ver aquela pessoa com os olhos de Deus. Os mesmos olhos que te enxergam, que te justificam, que te abençoa, que te guarda, que te protege, que você procura com tanta alegria e com tanta necessidade. São os olhos que vai fazer você enxergar o teu próximo e dar a oportunidade de você agradar a Deus servindo aquele. Amém, queridos? Então, uma das maneiras de nós vencermos o orgulho é nos colocarmos segundo a vontade de Deus, servindo uns aos outros. O outro ponto, eu quero compartilhar com vocês que está em Lucas capítulo 9, dos versículos 23 e 24. 9, 23 e 24. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que por amor a mim perder a sua vida, a salvará. Sem humildade não seremos seguidores. Os orgulhosos querem ser chefes e cobiçam posição e influência dos outros. Uma outra atitude que denota orgulho no nosso coração. Quando temos dificuldade para seguir uma outra pessoa, que foi estabelecida, que foi colocada por Deus num determinado local de liderança sobre as nossas vidas. Novamente vem aquele senso terrível e perigoso: eu sei mais, vou fazer do meu jeito. Temos maneiras corretas e que agradam a Deus de podermos alertar os nossos líderes sem fazer com que eles sejam desrespeitados na sua liderança. Uma das maneiras que Deus nos dá de proteção é estabelecer líderes sobre as nossas vidas. Eu estou falando de orgulho, mas eu estou falando de uma atitude que rouba as possibilidades e as bênçãos que Deus tem para nós, tá, queridos? O orgulhoso não consegue ser dirigido por ninguém. Ele se enche de verdades, ele se enche de motivos e procura estabelecer os seus próprios caminhos. Isso é perigoso. Isso é perigoso porque você nunca se beneficia das experiências, do conhecimento de outras pessoas. Jesus Cristo nos deu a igreja para que nela nós possamos ajuntar todas as capacidades de Deus. Então é muito mais fácil nós lutarmos como igreja do que lutarmos como pessoas, como indivíduos. Por isso que Satanás lança tanto no coração das pessoas o desejo de serem independentes, de quererem cultuar a Deus sozinho nos seus lares. Amados, cultuar a Deus em casa é maravilhoso, é uma bênção. Mas se Jesus Cristo estabelece a igreja, Ele tem propósito para ela. E o grande propósito é de fazer com que sejamos muito mais fortes juntos. De que um ore pelo outro, que um cuide do outro, que um ame o outro, que um tenha compaixão com o outro. O outro nunca vai ficar descoberto, nunca vai ficar desfavorecido, porque sempre vai ter alguém do lado para orar. Na igreja nós temos líderes que foram estabelecidos, foram colocados em locais estratégicos. Queridos, o chamado é de Deus, a capacidade vem de Deus. Se não é por Deus, nada acontece. E se porventura alguém for no braço, o braço cansa. O braço cansa. É questão de tempo. Alguém costuma ir no supermercado aqui? Alguém já saiu com uma sacolinha de 5 quilos do supermercado? Que normalmente o pessoal sai com a sacolinha do supermercado, anda do supermercado até o carro, então não cansa tanto.
Mas anda um quarteirão com uma sacolinha de 5 quilos. Anda 2 quarteirões. Se for 3, aqueles 5 vira quase 30 quilos. Daqui a pouco chega um momento que você não consegue mais carregar. Isso é a obra do Senhor, ou qualquer atitude, ou qualquer obra feita no braço. Uma coisa que eu tenho aconselhado muitos casais. Não tente resolver o problema do teu casamento no teu braço. Detectei o problema, agora eu vou resolver. E a boa vontade, o desejo, eu quero, eu vou fazer, eu vou consertar. Não consegue. Você vai lutar, e no final das contas você vai chegar com o teu casamento destruído. Porque o único que pode restaurar o teu casamento é Deus. O único que pode direcionar os teus passos é Deus. E Deus tem dado a homens, segundo o seu coração, essa incumbência. Então não feche seus corações para os líderes que Deus tem colocado na sua vida. Não abra mão dos teus amigos, não abra mão de pessoas que têm mais experiência, têm mais conhecimento, têm autoridade de Deus para dirigir os seus passos. Tome cuidado com a autossuficiência. Tome cuidado com a independência. Sozinho você pode andar. Sozinho você pode resolver problemas. Mas serão passos pequenos que não vai te levar no lugar que Deus deseja. Toma cuidado com esse sentimento de orgulho, que faz com que você acaba deixando de lado pessoas que Deus colocou para serem bênçãos nas suas vidas. Eu estendo isso para a sua esposa, para o seu esposo. Eu estendo isso para os seus filhos, para os seus relacionamentos, para os seus amigos. Não denigre a tua imagem, nem te faz maior ou menor ouvir um bom conselho, ouvir uma direção, compartilhar de um testemunho, de uma experiência. E principalmente de pessoas que reconhecidamente têm bons testemunhos e têm experiências que apontam para Deus. É tão bom você ouvir um testemunho de alguém que conquistou algo tremendo. Porque o próximo passo vai ser você compartilhar o teu testemunho. Você compartilhar a tua bênção. Mas tudo tem um começo, tudo tem um início. E esse início pode estar acontecendo através daquela pessoa que Deus levantou e colocou ao seu lado. Ou aquele que Deus colocou à sua frente. Não tenha vergonha de seguir homens e mulheres de Deus. Não tenha vergonha de seguir aqueles que têm boas experiências, têm bons conselhos. Você está tendo luta, querido? Deus tem um plano de restauração na tua vida. Mas ouça a voz do Senhor. Talvez o início da tua restauração, do teu conserto, está em você procurar alguém que você precisa de alguém que possa te ajudar. Alguém que possa orar com você. Alguém que possa compartilhar com você uma boa palavra. Alguém que possa dar para você direção. Ou simplesmente te alertar sobre alguma coisa. A ideia não é fazer escolhas, mas ensinar o caminho. Ensinar e dar discernimento de Deus para que você faça boas escolhas. Amém, queridos? O outro texto que eu quero compartilhar com vocês está em João capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E João 14, 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sem humildade não buscaremos realmente a verdade. O homem orgulhoso pensa que já conhece as respostas. E não quer depender de quem quer que seja, nem mesmo do próprio Deus. A arrogância também impede nosso entendimento da verdade. Se não queremos admitir a necessidade de mudança, ou não queremos aceitar o fato de que alguma outra pessoa sabe mais do que nós, nosso orgulho será um bloqueio fatal para o estudo eficaz da palavra de Deus. É uma outra situação muito complicada. Conhecer tudo. Quem conhece tudo aqui? O orgulhoso às vezes tem esse sentimento. Naamã, em determinado momento, se apresentou dessa forma. Quem ele acha que ele é? Será que ele pensa que ele é muito melhor do que eu? Para me mandar me lavar nas águas barrentas desse rio? Não, não vou fazer isso.
Naquele momento ele estava trazendo para si uma sabedoria que não levaria ele a lugar nenhum. Uma sabedoria, na verdade, me perdoa a palavra, uma sabedoria burra. E quando se acha que sabe tudo, o coração se fecha para a sabedoria do teu parceiro. E se você tem dificuldade, se você acha que você tem tudo, você não vai procurar mais verdade. Se você não vai se aprimorar, você não vai melhorar a maneira de se relacionar com as pessoas. Você não vai melhorar a maneira de você viver, você não vai ter uma continuidade melhorada a cada dia. Estou feliz com aquilo que eu já tenho. Aquilo que eu já tenho é suficiente. Meu irmão, você para no mundo. A palavra nos chama a atenção a necessidade da renovação diária da nossa mente. A renovação diária se diz respeito a você acrescentar algo todo dia, aprender algo dia a dia e cada vez mais. Nós temos um livro chamado Bíblia, rico, de fundamental importância na nossa vida. Um livro que tem uma capacidade de nos falar todas as vezes que nele nós procurarmos buscar alguma coisa. Um texto, uma linha, pode ser suficiente para alimentar a tua vida por todas as vezes que você ali for procurar ajuda. A Bíblia fala com você. A Bíblia alimenta a tua vida. A Bíblia é o próprio Jesus. Se você entender que quando você lê a Bíblia, você está trazendo para dentro de você Jesus. Você vai começar talvez ter um discernimento melhor, uma visão mais clara da importância de você ter acesso à Bíblia todos os dias. Porque todos os dias que você chegar até a palavra de Deus, que é a Bíblia, você está trazendo Jesus para dentro de você. E nós oramos para que sejamos parecidos com Jesus, que queremos ter um exemplo, que queremos fazer como Jesus fez, que seremos prósperos, queremos ser amigos, que seremos ser poderosos como Jesus. O segredo está na Bíblia. A gente sabe que nós somos aquilo que comemos. Se você come muito errado, você vai acabar sendo parecido com aquele alimento que você acabou se alimentando. Eu estou parecendo uma pizza, porque eu gosto de pizza. Você acaba sendo parecido um pouco. Estou redondo. Mas eu vou mudar isso um dia. Mas é verdade. Eu preciso me alimentar com aquilo que a melhor forma vai me dar. É a palavra de Deus. Eu preciso saber que eu preciso dessa verdade, eu preciso me alimentar dessa verdade. Eu preciso ter entendimento que isso vai mudar, vai melhorar a minha vida. Agora, existe um bloqueio para isso. De uma forma prática, quando você acha que você sabe tudo, que você está pronto para tudo, é capaz de tudo, você começa gradativamente a perder a vontade de ler, porque aquilo está suficiente. Existe um adversário, queridos, que luta contra a tua vida todo dia. E todo dia se aprimora na tua maneira de viver. E naquele momento que você menos espera, vai ser aquele momento que ele vai procurar trazer um grande problema para você. Não abra mão da verdade renovada na sua vida dia a dia. Não feche o teu coração para aquilo que de fato vai te trazer continuidade. E não uma continuidade comum, uma continuidade abençoada da sua vida. Queira mais. Nunca ache que aquilo que você tem é o suficiente. Teu casamento está bom? Glória a Deus. Mas ele pode estar melhor. A tua vida profissional está uma bênção? Glória a Deus. Pode estar melhor. E Deus vai fazer com que você consiga o melhor, acrescentando conhecimento, desde que você queira, desde que você deseje, desde que você procure. O orgulhoso fecha, chega, não quero mais. Esse sentimento, ele se manifesta, não assim, hoje eu quero ser orgulhoso. Não é assim. Escolhi ser orgulhoso. Naamã não escolheu ser orgulhoso. Naamã não escolheu. Ele foi iludido por um sentimento abrupto que veio sobre ele e que fez com que ele abrisse mão daquilo que seria vital para ele. E normalmente assim acontece conosco.
Você não escolhe fechar as portas para que Jesus entre na tua casa. Você não escolhe fechar as portas, as bênçãos para o teu casamento, para a tua vida profissional. Você não escolhe isso, queridos. Falar sobre orgulho não é uma coisa muito bacana, mas é uma coisa necessária. Porque Satanás tem trabalhado, eu estava conversando com a irmã Cacilda agora, de uma forma muito terrível contra os casamentos. E a gente tem visto que as pessoas, os relacionamentos, os casais de um modo geral, não têm se preparado para as lutas que têm vindo. A maneira que Satanás tem se manifestado para destruir casamentos. As artimanhas, as estratégias. O duro, que Deus tem resposta e saída para todas essas questões, todas essas maneiras que Satanás tem trazido. Qualquer coisa, querido, que você esteja passando hoje, Deus já tinha uma solução. Mas se você já caiu nessa armadilha, Deus tem restauração. Mas é importante que você saiba que isso vem de uma forma sutil. O estar falando disso hoje é para que estejamos com os olhos abertos a essas artimanhas de Satanás, que faz com que nós deixemos de lado coisas boas. Vamos voltar um pouco na história do filho pródigo. O pai recebe o filho, de braços abertos, alegremente, feliz da vida. E vem alguém e fala, pô, mas pai, que negócio é esse? O cara pegou teu dinheiro, gastou tudo, quebrou tudo. Vai dar uma surra nele, põe ele para fora. Ele falou, filho, até ontem eu estava triste, porque ele tinha ido embora, agora ele voltou, eu vou colocar ele para fora de novo. Um filho que faz uma coisa errada, ao invés de você trazer esse filho para perto de você, para que perto de você consiga ministrá-lo, consertar a sua vida, ministrar amor, e por conta desse amor ele passa a ter atitudes diferentes. Quando aquela criança chega com a atitude errada, você destrói a personalidade dela. Ao invés de você tratar o erro, você quer quebrar de novo a criança. É assim que se manifesta. E essa atitude abrupta, cheia de raiva, cheia de ira, não é mais do que orgulho. Ele tirou aquilo que era meu. Eu tinha expectativas e ele não as alcançou. Então nós temos que tomar cuidado em relação a isso. Alguém errou contra você? Não se sinta ofendido. Olhe para Jesus. E busque nele forças para que você não alimente aquele sentimento, que tem como objetivo destruir não só aquela vida, mas principalmente você. E encontre em Jesus o poder da reconciliação. Você não vai ser menor perdoando. Você não vai ser mais fraco abrindo mão do teu direito. Mas você vai entrar nas bênçãos do dever cumprido de ser um homem e uma mulher de Deus. Amém, queridos? Outro ponto importante, que a gente acabou vendo na vida de Adão. Sem humildade não reconhecemos nossos próprios defeitos. Somos até capazes de enganar nossos próprios corações para não vermos nosso próprio pecado. Foi o que Adão fez. O orgulho não nos permite sermos... eu errei. Desculpa, me perdoa. Eu sempre tenho que estar por cima. Eu sempre tenho que ser o melhor. Todo mundo tem que estar na pior das hipóteses do meu lado. Errou, pede perdão. Reconhece o teu erro. E busque a oportunidade do conserto. Adão vai, pisa na bola, chega a Deus diante dele. Adão, o que aconteceu? Deus não me apontou, Deus não estava fazendo nada. Só falou, Adão, está tudo bem aí? Opa, não fui eu, foi ele. Presta atenção, foi ele. Eu não fiz nada. Ali ele perdeu uma baita oportunidade. Deus, não fui atento, não fui prudente, não fiz o que você mandou eu fazer, não administrei, não guardei a entrada do jardim, e por isso nós somos enganados. Senhor, tem misericórdia. Ele foi orgulhoso. E quantas vezes, queridos, nós nos nossos relacionamentos agimos dessa mesma forma. Você erra, e é normal errar. Só que você está tão preocupado consigo próprio que você não
não restaura aquilo que foi quebrado. E olha como que é engraçado. O teu grande objetivo é viver melhor. Não ser exposto, não ter sofrimento. E por conta do orgulho, você acaba fazendo justamente aquilo que vai fazer com que você durma, acorde com o problema. Pelo simples fato de você não conseguir reconhecer o teu erro. Não deixe para amanhã, amados. Aquilo que você tem que fazer hoje. Se porventura você agir de uma forma inadequada, não fica preocupado. O que a pessoa vai achar? Ela já achou. Ela já sofreu por conta do teu erro. O único caminho que o cristão tem e pode tomar é de reconhecer o seu erro e buscar o conserto. Tome cuidado com essa brecha que o inimigo procura na sua vida, porque ela pode fazer com que você perca a tua bênção, perca o teu casamento. Peça perdão, reconheça que você errou. Não apenas que você errou, mas reconheça que você tem limites. E talvez precise de ajuda para fazer alguma coisa no teu casamento. Eu tenho dificuldade para lidar com isso, minha esposa. Eu tenho dificuldade para lidar com isso, meu esposo. Me ajuda. Mas não omite, não esconda. Não pense você que a atitude de omitir e esconder vai privar a outra pessoa dessa dificuldade. Você quer solucionar? Procura. Fala, só estou com uma dificuldade nessa área, assim, assim, assado, me ajuda. Vai ser muito melhor para você. Amém? O outro ponto está em Provérbios capítulo 15. Capítulo 15, dos versículos 31 e 33. Os ouvidos atendem à repreensão salutar. No meio dos sábios tem a sua morada. Os ouvidos que atendem à repreensão salutar, no meio dos sábios tem a sua morada. O que rejeita a disciplina, menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão, adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. E a humildade precede a honra. Um outro texto que é até mais direto, Provérbios 12:1. Quem ama a disciplina, ama o conhecimento. Mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Quem gosta de ser corrigido aqui? Eu gosto de ser corrigido. Porque a correção me coloca de novo no caminho. Agora o arrogante, o falta de humildade tem uma dificuldade incrível. Não aceita a correção. E a palavra desses dois textos está ensinando justamente que nós estejamos atentos à correção. Que nós possamos ouvir aquele que queira nos consertar. Porque quem ama, corrige. Só que no nosso sentimento, quando alguém vem nos corrigir, e muitas vezes, eu não estou falando da forma errada da correção, eu estou falando da forma correta. Alguém vem nos corrigir, vem nos alertar, falou, pastor, toma cuidado. Irmão, toma cuidado. Aquilo que você está fazendo é perigoso. Você, não, fica tranquilo, está tudo certo. Seu coração se fecha. E é algo que pode te livrar de um grande problema. Algo que pode te livrar de uma grande perda. Num negócio. Alguém chega para você e fala assim, olha, esse caminho que você está tomando é perigoso. E eu te falo isso porque eu conheço muito dessa situação. Eu já vi outras pessoas. Num exemplo que aconteceu essa semana na igreja. Veio um casal contando uma história, né? Uma história que tinham recebido um e-mail, uma pessoa que oferecia um monte de coisa, tal. E eles contaram, e eu falei, irmão, isso aqui não é de Deus, porque onde Deus age não tem mentira. E eu vejo claramente isso é uma mentira. Mas não, e falou. Eu falei, olha, eu não consigo ver Deus abençoando alguém por meio de coisas erradas. Mas tá bom. Para que não fique somente nas minhas palavras, eu chamei o pastor Zé Luiz. Eu falei, pastor, ouve essa história aqui.
Ele ouviu e falou a mesma coisa. Nós corrigimos eles com amor, com carinho, pois nós sabíamos a situação difícil que eles estavam passando, e aquela história ia beneficiar eles de uma forma maravilhosa. E, gente, quando o inimigo quer te destruir, ele faz coisas que você não imagina. Mas, pastor, o irmãozinho orou e falou. O irmãozinho falou que ia acontecer isso. O irmãozinho olhou e falou que eu tinha milhares de dólares na minha mão. Eu falei, meu irmão, eu não estou abrindo mão da profecia. De repente Deus quer colocar nas tuas mãos essa bênção toda. Contudo, não é isso. Se é de Deus, não é isso. Aquela correção certamente livrou eles de um grande prejuízo, de um grande problema. Mas muitas vezes nós podemos fechar o coração, falar, não aceito esse tipo de correção, isso não é para mim. Eu vou fazer desse jeito mesmo. Deus corrige quem Ele ama. Pai corrige o filho, se de fato ama o filho. Não existe essa história de deixar fazer o que quer, do jeito que quer. Não deixa, depois vai aprender. Não aprende. A demora da correção, a demora da instrução, traz prejuízos incríveis. Por isso é necessário a correção. É necessária a correção. E o que Deus está fazendo hoje conosco, nessa tarde diferente, com a igreja vazia, é trazendo correção. É abrindo os nossos olhos, é nos realinhando, nos colocando novamente no trilho, para que nós não venhamos perder bênção. Para que quando vir uma atitude de raiva, de ira, por conta de uma expectativa que não foi atendida, você fala, não vou entrar nessa. Não vou abrir mão daquilo que é bênção para a minha vida. Então, coração, calma. Senhor, fala no meu ouvido. O que devo fazer? E busca em Deus. Não busca só nas suas emoções, porque elas podem te enganar. E por fim, Mateus capítulo 6, versículo 15. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. E 1 João capítulo 2, versículo 11. Mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas. Não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. O outro lado desse problema é que pessoa arrogante, a falta de humildade, dificulta o perdão. O orgulho inerentemente é egoísta e nos torna facilmente ofendidos e lentos a perdoar. Isso cria uma tremenda barreira para a restauração, para a salvação, para a bênção. Eu quero terminar essa palavra falando de algo que, de um modo geral, e quando a gente fala de um modo geral, estou falando para a igreja. Nós temos tido dificuldade para perdoar uns aos outros. Isso é uma marca do orgulho. Nós precisamos entender que o irmão pode errar, tanto quanto eu. E se nós não conseguirmos reconhecer essa questão do eu, que eu erro, eu sempre vou ter dificuldade para perdoar o outro. Se eu não entender que eu sou limitado e preso, à carne, eu sempre vou ter dificuldade para perdoar o outro. Volto a falar sobre os deveres. A melhor maneira de você receber os seus direitos é você cumprir os seus deveres. E um dos deveres do cristão, por saber que foi dessa forma que Jesus salvou o mundo, é de perdoar. É de não endurecer o coração para aquilo que a outra pessoa fez contra você. E nós temos convivido com as ofensas. Temos tido dificuldade para perdoar. Em muitas e muitas circunstâncias e situações, temos andado, temos cumprimentado, temos abraçado, mas não temos desejado estar junto com aquela pessoa, porque alguma coisa ainda cria uma divisão.
O crente precisa andar como Jesus andou. E uma das principais expressões de amor de Cristo, expressão essa que restaura, que estabelece, que fundamenta, que muda a história, está diretamente ligada ao perdão. Se hoje você tem alguma coisa contra alguém, se hoje você vê barreiras que te separam de uma outra pessoa, e você sabe que isso tem separado, meu irmão, não seja orgulhoso. Se coloca diante do Senhor e fala: Pai, eu não faço isso porque a outra pessoa merece. Eu faço isso porque o Senhor a ama, tanto quanto ama a mim. Eu faço isso porque tal atitude vai dar a oportunidade para ela mudar também. Mas antes que ela mude, eu sei que o teu desejo é mudar no meu coração. Quando eu não perdoo, a palavra fala que os meus ossos envelhecem. A falta de perdão traz doença. A falta de perdão traz complicações emocionais. A falta de perdão traz coisas terríveis. E nós estamos dizendo aqui que o orgulho pode roubar a tua bênção. Meu irmão, não queira ser roubado por esse sentimento. Ele se manifesta através da falta de perdão. E tem pessoas vivendo debilitadas, porque estão vivendo. Aconteceu alguma coisa aí fora. Eu estou preocupado. Mas vou voltar aqui. Tem vivido uma vida amargurada, uma vida terrível, porque não conseguiu ainda perdoar aquele que lhe ofendeu. Então eu quero terminar esse momento orando com vocês. Queridos, Deus tem bênção. E tem muitas bênçãos para nos dar. Nós temos adversários terríveis. O mundo, a nossa carne, Satanás. Mas o que nos diz respeito à nossa carne também diz respeito às nossas atitudes. E por incrível que possa parecer, por mais que você queira algo de bom, você pode estar abrindo mão por sentimentos de orgulho, por atitudes que te afastam da bênção. Lembre de Naamã. Ele estava morrendo. Ele estava morrendo. Mas por conta de algo que alguém falou que não era nem muita coisa, mas era diferente do que ele tinha imaginado, ele fugiu do relacionamento. Ele não quis mais. O que Deus está convidando você hoje, meu irmão, vá de encontro com a vontade de Deus. Cancele todo o sentimento de orgulho e busque a vontade de Deus, que é que nós amemos uns aos outros, perdoemos uns aos outros, tenhamos prazer na vida uns dos outros, procuremos diminuir as diferenças. E a única maneira de fazer isso é quando você olha para Cristo, sabendo que você também você tem dificuldade, você tem limites. Olha para Deus, e Deus vai te ensinar a lidar com as diferenças, lidar com pessoas que são difíceis, a te mostrar por que aquela pessoa é tão difícil, e o que ela precisa para se tornar uma pessoa fácil e que talvez esteja do teu lado. Nós não podemos aceitar termos no nosso coração mágoas, sabendo que uma palavra que nós fomos tão beneficiados, uma atitude que nos trouxe tanto benefício, é o perdão. Não pode haver mágoa dentro da igreja. É como se fosse uma corrente. Se um elo tiver arrebentado, toda a corrente perde a sua eficácia. E quando Deus nos olha, Ele nos olha como igreja. E quando Deus deseja que nós sejamos vencedores, Ele faz isso como igreja. Então nós precisamos consertar todas as falhas, todas as fissuras. E grande parte delas diz respeito ao perdão. Mas eu posso estender isso também para o teu casamento. Não deixe de pedir perdão, não deixe de se retratar. Não deixe de consertar. Mas saiba que se for difícil, você tem uma solução. Olhe por Deus e Deus vai chegar até a pessoa que você tem dificuldade de olhar. E você vai olhar com os olhos de Deus e você vai ver que ela é muito melhor do que você imagina. Ou muito melhor do que você imagina em relação ao teu marido ou sua esposa.
Tomem cuidado com as artimanhas de Satanás. Tome cuidado. Está chegando um tempo que a figueira vai ser balançada. E aqueles frutos que não estiverem bem agarrados, eles cairão. Que sejamos aqueles frutos bem arraigados. Essa árvore que é Jesus Cristo. Fique de pé, eu quero orar por você. Eu quero apresentar a tua vida ao Senhor. Eu quero te convidar a refletir sobre essa questão de orgulho, de humildade. Que você de verdade possa permitir que o Espírito Santo te mostre áreas que têm sido roubadas por conta de orgulho. Se manifestando pela falta de perdão, pela dificuldade de relacionamento com pessoas diferentes, de ter dificuldade para receber um direcionamento, uma correção. O Senhor está te convidando para um novo tempo, para que isso possa se manifestar na tua vida, querido. Diga sim para a vontade de Deus. Naamã teve uma segunda chance. E ele aproveitou. Ele foi curado da sua enfermidade. Mas essa não foi a maior conquista de Naamã. A maior conquista de Naamã foi quando ele olha para o profeta e fala assim: hoje verdadeiramente conheci Deus. Realmente, o teu Deus é o único Deus. Quando nós alinharmos a nossa vida à vontade de Deus, certamente você vai ter benefícios sociais, econômicos, benefícios materiais. Mas a tua principal vitória, querido, vai ser intimidade com o Pai. A falta de perdão te bloqueia. A ira, o desejo de não se relacionar, tudo isso é bloqueio. E o principal bloqueio é o ouvir a voz de Deus. Nós precisamos muito de ouvir a voz do Senhor. E nós queremos muito ouvir a voz do Senhor. Por isso se arrependa hoje de toda atitude que chamamos hoje de arrogância. Entendendo que isso não é o desejo de Deus para a sua vida. E que a arrogância não agrada a Deus, não pelo fato do arrogante, mas por tal sentimento, por tal atitude. Roubar tantas bênçãos que Deus conquistou para nós. Deus, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, por essa semente que o Senhor coloca nas nossas mãos. Te agradecer também, Pai Todo-Poderoso, pela capacidade que o Senhor nos dá de lidar com ela. A Tua palavra é a boa semente. E o nosso coração, Senhor Jesus, é o terreno fértil, Papai, para que ela seja plantada. Que nós verdadeiramente consigamos, Papai, colocar, Senhor Jesus, essa semente em nosso coração. E em Ti, Senhor Jesus, buscar tudo que é necessário para que essa semente cresça. E venha dar muitos frutos de bênçãos, Pai. Venha nos levar, Senhor Jesus, a grandes conquistas. Venha nos levar, Senhor Jesus, a conquista das nossas bênçãos, Deus. Bênçãos, Pai Todo-Poderoso, que podem estar muito perto, mas por conta de uma atitude, Senhor, de ira, Senhor Jesus, de raiva, de ciúmes, podemos perdê-lo. Nós não queremos que isso mais aconteça nas nossas vidas, ó Pai. Por isso queremos alinhar o nosso coração a Ti. Colocar Ele à Tua disposição, Senhor Jesus, para que o Senhor faça conforme a Tua vontade. Abrimos mãos, Senhor Jesus, das atitudes erradas, dos pecados, e corremos, Papai, rapidamente à Tua direção, para que o Senhor venha curar, Senhor Jesus, toda a consequência do pecado, toda a consequência do erro, todo o tempo que foi vivido distante da Tua vontade. Que sejamos alinhados, Papai, em todos os sentidos a Ti, Deus, para que venhamos caminhar, Senhor, na Tua velocidade, no Teu tempo. Que tudo aquilo que Tu tens preparado para nós, venhamos conquistar, Senhor Jesus, no Teu tempo.
E que isso seja feito, Pai Todo-Poderoso, não apenas para o nosso benefício, mas principalmente para a glória do Teu nome. Que verdadeiramente sejamos um povo, Pai Todo-Poderoso, que ande juntos, Pai. Não, Senhor Jesus, pertos um do outro, mas juntos no que diz respeito ao amor, carinho, vontade, Papai, verdadeiramente de estar próximos. Desejo do sucesso do nosso irmão. Desejo, Senhor Jesus, da sua vitória, da sua bênção. Que não haja ciúmes, Papai, porque aquele conquistou algo e eu não. Senhor, é o tempo dele, glória a Deus, o meu tempo haverá de vir. Porque bem sei que Tu és o meu Deus também. Que estejamos preparados, Pai, para as grandes lutas. E que elas não comecem, Senhor Jesus, dentro da igreja. Pelo contrário, Papai, que a igreja tenha solução apenas. Que nós tenhamos aqui, Senhor Jesus, parceiros de oração, amigos, Papai, de fé, Senhor. Que nos leve, Senhor, a quando sair no mundo, Papai, vencer o mundo. Não destruindo, Pai Todo-Poderoso, mas trazendo ele para dentro da Tua casa, Deus. É o que nós te pedimos, Papai, nessa noite, Pai. Apresentando, Senhor Jesus, as nossas famílias, esposas, esposos, os nossos filhos, Pai. Apresentando a Ti, Senhor, a nossa casa, os nossos amigos, o nosso trabalho, Senhor Jesus. Tudo que temos, Senhor Jesus, queremos colocar nas Tuas mãos e consagrar a Ti e pedir, Senhor Jesus, faça conforme a Tua vontade. Eu abro mão, Senhor Jesus, de querer estar na frente. E para me colocar, Senhor Jesus, juntamente contigo, em todas essas coisas, Deus. Em nome de Jesus, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém, queridos. Dê uma salva de palmas para Jesus. Que Deus te abençoe com uma semana maravilhosa, cheia de conquistas. Em nome de Jesus. Vai na paz do Senhor.